estamos começando mais um Pele em Foco, o programa que fala da sua pele, da sua saúde e da sua autoestima. Nós estamos nos estúdios da RS Play TV, no canal 524 da Claro e no YouTube. E eu sou a doutora Vanessa Martins Pinto, sou dermatologista especialista em procedimentos estéticos faciais. E hoje o nosso tema vai muito além da pele. A gente vai falar sobre autoconhecimento, autoestima e o quanto isso afeta na qualidade da nossa qualidade de vida. E para conversar com a gente, eu trouxe uma colega aqui da casa, a apresentadora do programa Afrodite, a Kelly Soares. Oi. Kelly, muito obrigada pela tua presença. Imagina, Seja muito bem-vinda. Te apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de ti. Tá bem. Vanessa, primeiramente, muito obrigada, tá, pelo convite. Eu amei o tema, é algo que faz parte da minha vida, realmente de toda a minha vida, parece que eu nasci com isso imbuído em mim. Então, eu sou a Kelly Soares, apresentadora do Afrodite, psicóloga de formação, comunicadora por vocação, como eu sempre digo, e tô aqui na casa, né, há bem pouquinho tempo, mas já apaixonada. Vocês podem encontrar o Afrodite, né, e vê-lo e acompanhar, se apaixonarem também por esse universo, às quintas-feiras, às 16 horas. E vocês vão conhecer um pouquinho mais de mim também nessa conversa aqui com a Vanessa. Ótimo. E me diz assim, no Afrodite, né, Kelly, tu fala muito sobre o poder do feminino, do autoconhecimento e até da autoestima. Como que tu acha que a autoestima pode ajudar na qualidade de vida das mulheres hoje em dia? Na verdade, assim, não existe na minha concepção qualidade de vida sem autoestima. E a autoestima, ela não está ligada, ao contrário do que muita gente defende, com beleza, com maquiagem, embora eu adore, né, estar bonita, quem não gosta de estar maquiada, etc. Hoje mesmo, vou te dar um exemplo aqui, eu que prendi meu cabelo assim, tá? E aí, eu tava no salão e uma menina falou assim, ai, eu achei tão lindo esse teu penteado, quem é que fez? Eu falei, é o meu penteado para limpar a casa. Entendeu? Aí ela falou, eu quero ter a tua autoestima. Eu falei, a minha autoestima, ela foi construída a duras penas. Eu acho que quando a gente fala quando tu fala do impacto, né, isso tem a ver com, eu preciso me achar bonita, sem maquiagem, eu preciso gostar do que eu vejo no espelho, sem necessariamente uma roupa linda, divina, maravilhosa, sem estar de salto, com uma roupa de casa. O impacto na qualidade de vida tem a ver com isso. Nada vai me abalar se a minha autoestima estiver ok. Eu sempre digo que uma mulher com autoestima bem tratada, resolvida, ela não vai querer guerra com ninguém, definitivamente. E aí tá a qualidade de vida. Não vai ser tu me dizendo assim, mas como a Kelly é colorida, como a Kelly é assim, como a Kelly usa maquiagem tal, ela tem um cabelo diferente, ela nananá. Pouco me importa, eu estou de bem comigo, né? Então acredito que a qualidade de vida esteja no que, não é que a tua opinião não importe, é que assim, talvez a tua crítica não importe, porque eu estou de bem comigo. É muito importante, e a autoestima é uma coisa que tem que vir de dentro. Então, a pessoa tem que se olhar e se amar. Não importa como ela esteja, não importa a situação, assim. Mas e como foi essa tua jornada de estabelecer essa autoestima, de se amar, de se autoconhecer? Como foi essa jornada? Isso começou, né? Acho que lá atrás, tá? Primeiro eu fui uma criança muito incitada, a estar sempre arrumadinha, bonitinha. A minha mãe foi uma mulher que sempre me deixou arrumadinha. Quando eu penso na Kelly, criança, bebezinha, que eu vejo fotos, então sempre arrumada. E isso passava, vamos pensar assim, uma criança passa pela roupa, né? Pelo cuidado, pelo asseio, por coisas básicas. Tomar um banho, estar cheirosa. Então não precisa necessariamente, pensando naquela época, coisas caras. Mas era estar organizadinha, bonitinha e tal. Mas aí depois eu entro pro balé, e aí o balé te traz coisas importantes. Tu tem que estar com uma postura, a vaidade ela acaba vindo, e aí sim. Eu sempre fui exigente comigo, o balé traz isso. Então as pessoas confundem vaidade com autoestima.
Vaidade é uma coisa, autoestima é outra. Eu nasci uma pessoa vaidosa e acabou que a minha mãe também ajudou. Essa construção, ela acaba que, junto com isso, eu fiz teatro, eu fiz oficina de dança, mais o balé. Então, eu sempre estive em muitas atividades que exigiam essa coisa de eu precisava estar de bem comigo, porque eu precisava me apresentar, eu precisava estar à frente, né? E eu sempre gostei de estar no palco. Então, a autoestima tinha que estar bem. Mas não era somente a autoestima no sentido de, eu estou muito bem comigo, meu corpo ou a minha pele. Era estar de bem comigo de verdade. E quando alguém diz assim, como tu é bonita, ou quando alguém me elogia, né? Tu tem uma luz e tudo mais, eu falo, é sobre isso. A gente só brilha por fora aquilo que a gente tem dentro. Sim. Essa caminhada toda, ela continua aí na estrada do autoconhecimento, que é eterna. Não tem fim. Não tem fim. E ela sim passa por muitas dores. Mais do que momentos legais. E eu acho que todo mundo deve visitar as suas sombras. Então, a caminhada ela passa por aí. Conhecendo as suas sombras, aí é que vem esse brilho. As pessoas fogem da sombra e acabam ficando apagadas, vamos dizer assim. Esse brilho vem exatamente dessa força de quem conhece as suas sombras, né? Realmente é um processo que dói, não é um processo fácil, mas é um processo necessário. E no teu dia a dia, assim, como que é a tua rotina para estimular essa tua vaidade, a tua autoestima? Como é que é no dia a dia? No dia a dia eu respeito muito o meu estado de humor, tá? Como eu estava te comentando, eu sou uma pessoa muito intensa, muito visceral. Eu sempre falo isso, tá? Então, quem convive comigo sabe que eu sou uma mulher muito entregue. Então, se eu faço gravação, por exemplo, estou gravando, eu sou muito intensa. No outro dia, eu tô acabada, parece que passou um caminhão. E eu só vim gravar, sentei bonitinha, gravei. E as pessoas, mas que isso? Mas eu coloquei muita energia. Né? Então, assim, é um dia que... Tudo bem, é o dia que eu me arrumo, que eu guardo pra isso. Ok. No outro dia, então, eu vou me permitir. Eu não vou me maquiar, eu vou deixar minha pele respirar, como eu digo. Eu não uso no dia a dia maquiagem base. Eu gosto de usar protetor com cor. Porque eu gosto de me olhar... Pedida. Eu sempre indico para os pacientes. Óbvio, eu tô... Se ela tá dizendo, eu também. Porque daí tu pula uma fase, facilita a vida da pessoa, protege realmente da luz visível, que é essa luz de televisão, de computador, e ajuda na tua rotina e fica bem também. Já usa uma basezinha, assim, já não precisa usar a base. E tem uma coisa que eu nunca abro mão de me conectar comigo. Então, quando eu falei pra ti que a minha mãe sempre me incitou, ela sempre me informou muito. Então, eu conto para as pessoas que ela me dava revistas e com 12 anos eu pedi para ir a um dermatologista. E ela me perguntou por quê. Eu falei, porque eu li que tem um buraco na camada de ozônio e a gente precisa usar filtro solar. E ela me levou. Aos 12 anos? Aos 12 anos. E desde então eu uso filtro solar todos os dias. Mesmo em casa. Mesmo num domingo, que é o dia que eu instituí, que é oficialmente o dia da cara lavada. Mas o que é cara lavada? Deixamos claro. Não é o filtro com cor, é um filtro sem cor, mas é filtro. Porque eu vou mexer no celular, eu vou ver TV e vai ter luz em casa, né? Então eu sou literalmente chata. Eu sou a louca do skincare. Então, assim, eu acho que eu sou uma paciente bem legal de tratar, porque eu sou bem obediente. Sim. Então, assim, por isso, mas hoje eu tô colhendo resultados, todo mundo fala, ai, que pele ótima, enfim, mas eu tô colhendo resultados de coisas que eu fiz e faço até hoje, né? Então tem que ter uma disciplina também. No dia a dia, o que é? É sobre isso. Então, hoje eu tô a fim de ficar de pijama, eu respeito. Essa autoestima é uma colheita disso aí também. Aí, outro dia eu tô a fim de, ai, olha, amor, digo pro meu marido, tô a fim de botar um tênis hoje, enfim, sei lá, ficar de chinelo, mais à vontade, não tô a fim de botar um... É respeitar o meu estado de espírito, de como eu estou vibrando naquele momento. E eu tenho certeza que daquele jeito, seja de chinelo, ou de tênis, ou, né, ou maravilhosamente bem arrumada, eu vou estar eu. Sim. É assim que eu gosto. E tu vê, assim, ó, como que as mulheres podem lidar com essa exigência excessiva em relação aos padrões de beleza, essa exposição da internet, né?
como que elas conseguem lidar e reforçar a sua autoestima? Como que elas podem fazer isso? Olha, eu vou te dizer o seguinte, vou pegar o meu exemplo. Eu não estou exatamente, meu rosto não está exatamente como eu gostaria em termos de contorno. Mas eu tenho que fazer, eu não tenho que pegar foto de alguém e chegar para ti no teu consultório e dizer assim, Vanessa, eu quero esse rosto aqui. Porque eu preciso entender primeiro por que o meu rosto não está com os contornos ou do jeito que ele já esteve. Sim. Eu estou com mais, eu aumentei de peso, é a primeira coisa. Meu rosto mudou, hormonalmente eu estou ok. Eu preciso fazer algumas perguntas que as mulheres, por uma questão de ansiedade, que nós vivemos assim, não temos mais paciência de fazer perguntas para nós mesmas. E isso é uma coisa que se eu pudesse dizer para cada mulher que está nos assistindo, façam primeiro perguntas para vocês mesmas, por favor. A conversa da gente com a gente mesma é o maior presente que a gente pode se dar. E depois, sim, das conclusões, poder conversar com profissionais e ouvir a opinião de um profissional. E não querer copiar ou entrar numa linha de produção e achar que simplesmente porque é uma onda, a gente tem que sair fazendo. Eu defendo, sim, a prevenção. Eu acho que maravilhosamente bem as tecnologias e né, as harmonizações e tudo mais vieram para isso. Eu sou defensora, né? Mas eu acho que é para preservar aquilo que a gente tem. Eu penso em envelhecer, e eu cuido da minha pele pensando nisso, preservando aquilo que naturalmente tem que acontecer. Eu não quero ficar com o mesmo rosto que eu tinha lá aos 28, 27, quando eu comecei a fazer botox, por exemplo, aqui, porque toda a minha família marca. Sim. Eu queria que não marcasse, era só isso. Mas assim, eu sei o que acontece. O meu rosto é diferente, por quê? Porque, obviamente, aqui, ó, eu tô me olhando no monitor ali, né? O que acontece? Eu vejo, começa a cair um pouco, tem uma tendência. A gente tem que começar a entender algumas coisas e aceitar esse novo rosto que se apresenta pra gente. Não é, eu mudei, eu simplesmente mudei, eu sou feia, ou eu quero levantar tudo. Peraí, né? Eu acho que essa cobrança excessiva, será que de fato, eu não estou bem e eu quero mudar? De novo, eu preciso conversar comigo e não entrar na manada, sabe? Eu procuro conversar bastante com os pacientes, assim, eu sempre digo, a intenção do procedimento, né, estético, não é mudar e nem que uma pessoa de 40 pareça ter 25. É para tu estar bem como uma pessoa com 40 anos. Uhum. Se tu tem 60, tu tem que estar bem e não achar que os procedimentos vão te levar aos teus 40 anos de novo. A gente consegue melhorar, consegue preservar, consegue fazer essa prevenção. Mas é importante a pessoa se conhecer, entender a época da vida que ela está. Tem muita coisa boa que a gente pode fazer, mas não dá para querer ter um rosto diferente ou o rosto da fulana, um nariz igual a outra pessoa. Ninguém é igual a ninguém, né? Ninguém é igual a ninguém. E tu falou uma coisa sobre as pessoas não se ouvirem. Eu acho que com a internet as pessoas se enchem de informações e um barulho para não se ouvir. Aí não se ouve. Inclusive teve um programa que a convidada disse isso, né? Porque o silêncio, o nosso silêncio, ele é ensurdecedor para muitas pessoas. Eu sou uma pessoa que eu tenho necessidade do meu silêncio. O meu silêncio, ele me dá muitas respostas, muitas. Só que assim, eu tenho que saber também se eu tô disposta a ouvir essas respostas. Porque assim, às vezes as respostas, elas não são as que eu tô querendo. Mas eu preciso encarar, eu acho que isso é maturidade também. Não sei se as pessoas estão acompanhando, nem todas estão acompanhando o remake da Vale Tudo, mas a Débora Bloch interpreta a Odete Roitman. Ela falou brilhantemente que ela não quer ser a mulher de 40. Ela falou exatamente a tua frase. Ela representa a nova mulher de 60. Sim. Então, assim, e ela brilhantemente é uma mulher de 60 maravilhosa. Então, e sem exageros. Não, tem como a gente fazer uma série de procedimentos muito bons, pode chegar bem, olha, Débora Bloch tem 60 anos, né?
está super bem. Certamente ela fez ali uma manutenção e um Isso. projeto, Isso. uma jornada de procedimentos, é uma série de procedimentos que tu faz aos poucos, ao longo de vários anos, que tu vai chegar neste Mas neste eu acho que resultado. essa urgência que se tem, né? É, Que é isso que tu me trouxe, assim, da urgência. Eu acho que a urgência, ela tem outras coisas por trás. Esse projeto, ele é para melhorar a qualidade da pele, para chegar com uma pele, uma tez melhor, né? Melhor. Um brilho, um viço, né? Eu acho que isso sim. Mas tu vê, mesmo eu te dizendo que eu sei que a minha pele tá, que meu contorno tá mudando, eu não posso te dizer que eu sou uma pessoa infeliz, ou que eu tô infeliz comigo. Sim. Eu estou num processo de me reconhecer. sim, isso é bem importante. Tu te comunica muito bem, né, Kelly? Muito. É uma Obrigada. comunicadora, se comunica bem. Que dicas que tu dá, assim, para as mulheres, para elas poderem se comunicar com mais confiança? Até porque a comunicação é muito importante, até como para a gente se perceber melhor e como as pessoas nos percebem, né? Que dicas que tu daria, assim, para as mulheres se comunicarem melhor? Primeira coisa que eu acho, assim, não é que eu acho, tenho certeza. Quando a gente está falando de alguma coisa que a gente sente, quando a gente está sendo sincera sobre, quando eu quero comunicar algo, eu preciso, em primeiro lugar, falar com verdade e com detalhamento, pensando que eu estou comunicando para alguém que é sobre algo que eu sinto. Então, comunicar é sobre o que o outro entendeu daquilo que eu falei. Então, se eu falar, Vanessa, eu não gostei de A, eu tenho que me certificar que tu entendeste que eu não gostei. E não simplesmente achar, eu falei e pronto. Comunicação é muito mais sobre o que o outro entendeu daquilo que tu falou. Então, a gente precisa pecar pelo excesso. Então, é explicar, te certificar que o outro entendeu e aí voltar para ti. Então, assim, eu me senti assim, ou eu me sinto assim. Por que as pessoas chegam na história da DR? Porque a DR, ela parece cansativa porque tu fica repetindo coisas. Não, a gente tem que ser objetivo. A objetividade e a sinceridade sobre o que a gente sente, para mim, são os dois pontos cruciais da comunicação. Hoje, eu só sou casada e só continuo casada porque a comunicação é a base do meu relacionamento. Aliás, de todos os meus relacionamentos. E na verdade, no casamento, a comunicação ela é muito importante, né? Ela salva, porque para uma pessoa inquieta como eu, vou te dizer que a rotina, ela detona uma vida juntos. É verdade. Detona. Então, assim, ou tu simplesmente te comunica, ou então tu não tem condição, né? Exatamente. E como é que foi, assim, a ideia que tu teve de fazer esse programa do Afrodite? Conta, assim, um pouquinho para nós. Como que foi a ideia do programa? Bom, na verdade, eu trabalhei 23 anos no mundo corporativo, né? Isso pra mim, e eu vivia tendo enxaquecas absurdas, vivia chamando SOS para tomar medicação na veia, vivia mal, vivia incomodada. Eu tava me maltratando sem saber e achando que eu tinha que fazer aquilo porque aquilo era o certo, era trabalhar como todo mundo, era trabalhar da manhã à noite, trabalhar 14 horas e tudo mais. Mas eu não era feliz, eu não era reconhecida, né? Sempre fui uma profissional muito dedicada, sempre alcancei grandes posições e muito rapidamente porque eu sou dedicada. Mas eu sempre tive essa urgência de vida. Eu tenho uma coisa de intensidade, de urgência de vida. Eu quero realizar, vamos lá, vamos tocar. E, enfim, eu estava já numa empresa há 6 anos e eu falava pro meu marido, olha, se eu sair dessa empresa, eu não quero mais. Eu tô de saco cheio disso. Enfim, eu já tinha me tornado mãe e eu tinha ressignificado algumas coisas. E aí, uma grande amiga, né, que já faleceu, enfim, uma grande perda, me falou, olha só, quando é que tu vai deixar brotar e viver essa comunicadora que existe em ti? E eu fiquei olhando pra cara dela e falando, que comunicadora? Tá louca? Enfim, só que eu fui pra casa com aquilo martelando. E aí eu me dei conta que isso fazia muito mais sentido do que eu imaginava.
E aí, na minha cabeça, o que eu queria era um programa estilo saia justa do GNT, né? E só que imagina, pensei, eu já quero sair daqui pro GNT. Viu como eu sou louca, né? Já pensei um negócio máximo, assim. Daí eu pensei, não, peraí. Tá, daí veio pandemia, aquela coisa toda. E aí, quando começou a sair do papel, eu falei, como é que eu posso fazer? Não existe o ideal, né? E o ótimo é inimigo do bom. Então, o que eu vou fazer? Sempre falo isso. A gente procura o ótimo, não consegue fazer o bom. O que eu fiz? Dei um chute, falei, vou fazer. Aí comecei assim, vou fazer um programa. Aí surgiu, começou a aparecer a história de podcast, porque daí tinha muito essa coisa da pandemia, os estúdios de podcast começaram a brotar. Eu falei, cara, eu vou começar assim. Deu. O programa tinha data para começar e não tinha nem nome. Então, assim, vou começar assim, vou ver qual é que é. Os caras ainda falaram, vamos ver, vamos testar, a gente vai te ensaiar para ver como é que tu te sai, etc. E fluiu, e lá se vão 4 anos e eu me descobri. E assim, os caras falaram, tá, a gente não precisa ficar aqui, o programa já ficou pronto. E aí eu me descobri além de comunicadora, uma produtora. Eu mesma produzo as minhas coisas, eu mesma... E as conexões, eu me descobri muito capaz, eu já me sentia assim no trabalho como psicóloga, mas eu vejo hoje essas conexões, assim, que fluem, sabe? Eu atraio essas pessoas que eu quero e muito através dessa coisa da comunicação, porque encaixa, entendeu? E agora eu tô no meu lugar, no lugar certo. No lugar certo. E assim, esse programa já tinha tempo, né? Assim, quais histórias assim mais te cativam e mais te inspiram do programa? As histórias de superação, né? E as histórias de pessoas assim que lidam com as suas verdades, assim, porque o programa nasceu com isso, né? Para falar do universo feminino com profundidade e sem mimimi, que é muito a minha característica, é pra gente se aprofundar nas dores, nos amores e desmistificar essa coisa de que a mulher, ela tem que, agora a gente vai falar de empoderamento, que é uma palavra que eu tenho ranço, porque ela já se deturpou muito. Sim. A mulher se empoderou e deixou de ser feminina, deixou de, enfim, curtir um monte de coisas legais de ser feminina, de ser cortejada, por exemplo, por um homem, que eu adoro, enfim, entre outras coisas, né? Mas eu acho que... E aí a gente começou meio que a ser visto como um programa feminista, tem nada a ver, entendeu? A gente não é feminista. Mas eu gosto de trazer esse recontrato do papel masculino e feminino, que eu acho que se perdeu. Então, assim, essas histórias, principalmente de superação e de pessoas que também trazem essa verdade, seja no consultório, seja nos relacionamentos, seja, assim, as pessoas que estão revisitando coisas. Então, eu tenho basicamente essas histórias, assim, a mais forte para mim é de uma grande amiga que foi fazer uma consulta de acompanhamento, porque ela queria engravidar novamente, e descobriu um câncer de estômago. E depois da cirurgia, ela acordou, foi se alimentar, e ela descobriu que o médico tinha perfurado o intestino dela. Nossa. Depois disso, até hoje, ela fez mais de 40 cirurgias. Ela teve que usar a bolsa de colostomia, enfim. Com tudo isso, ela se separou, ficou internada muitos meses, emagreceu mais de 50 quilos e tal. Enfim, ela tá aí, tá viva, tá bem. Superou. Continua rindo, continua uma perua e continua a mesma. E a gente se conhece há 40 anos. É uma história bonita de superação. Lindíssima, mesmo. uma história que ganhou meu coração. E a gente estava muitos anos sem se ver. E ela fez questão de contar a história todinha. E ela, no final do programa, ela me disse, não, gratidão é sobre tal coisa. E ela lembrou um negócio que eu tinha feito para ela que nem eu lembrava. Então, assim, são encontros, sabe? São emoções. Eu acho que essa foi uma história que mexeu muito comigo. Mas são pessoas que sempre vêm e a maioria diz para mim assim, nossa, eu vim nesse programa, eu não ia falar sobre isso, mas acabei falando. E as pessoas abrem. Se abrem. Não sei se é o espumante Afrodite ou se é... ou se sou eu que tiro. Eu vou tentar pegar o crédito pra mim, mas na verdade eu agradeço muito a confiança das pessoas. Eu acho que é um misto. E agora, me diz assim, tu tem uma espumante, né? Tu falaste do nome do programa. E onde assim, o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, dá tuas redes pro pessoal?
Então, o Afrodite Oficial, tá? Vocês têm ali todo o histórico do programa, vocês têm os cortes, ali a gente conversa sobre tudo, tem também o link dos produtos, do espumante maravilhoso, a gente está ampliando, a gente tem esse Brut Rosé, tá? O Afrodite, que tem um slogan maravilhoso, que inclusive super combina com o teu programa e com essa sobre a pele, que é você jovem o tempo todo, porque espumante, né, tem resveratrol, então vamos combinar, né? Eu bebo todos os dias, então, maravilhoso. Antioxidante, ó, super indicada, ela que tá dizendo, viu? Então super combina. Mas a gente também tá trazendo agora espumante Brut branco, né? E vinhos, etc. A gente vai trazer um pouquinho mais disso, porque é um dos meus hábitos que eu não abro mão, é tomar minha taça de espumante todos os dias, obviamente que muito mais que uma taça, né, gente? Mas a gente fala isso pra ser politicamente correta. Porque eu sou debochada assim, Vanessa, tu sabe, eu já falei pra ela quando ela me convidou, ó, tu já sabe. Mas é sobre isso. A vida tem que ser leve, gostosa, e a gente tem que comemorar, porque a vida é hoje. A vida é sobre todos os dias, mas ela é hoje e ela tem que ser celebrada. É verdade. Muito obrigada. Imagina. Adorei a nossa conversa. Que bom. Muito obrigada pela tua presença. Gente, autoestima é sobre isso, é sobre se amar, se cuidar da sua pele, mas também cuidar da parte de dentro, da gente se cuidar, do nosso emocional. Quero me despedir de vocês, encontro vocês no próximo programa Pele em Foco.